Bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos, o desespero está realmente tomando conta de todos os bolsonaristas. O Eduardo Bolsonaro foi dar uma entrevista para um blog, uma TV, alguma coisa assim nos Estados Unidos, que eu nem procurei saber. A jornalista fazendo perguntas que permitissem a ele atacar o nosso país, e ele não perdeu tempo. Ele acusou o sistema brasileiro de estar querendo ver a morte do pai dele. Ele mentiu sobre os ministros do STF não terem coragem para assumir o lugar do ministro Alexandre de Moraes. E ele também ameaçou o relator da OEA, né, que esteve aqui fazendo uma visita para analisar a situação no Brasil. Vamos fazer o seguinte? Vamos ouvir ponto a ponto e vamos desmascarar esse cretino. Vamos nessa, vai. Vamos ouvir a primeira parte aqui, ó. Isso daí, lamentavelmente, de maneira cruel, está sendo utilizado para esmagar a oposição que é liderada pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles aprenderam com os americanos que não podem dar oportunidade do Bolsonaro concorrer nas próximas eleições. Eles aprenderam que eles têm que ser mais rápidos do que a perseguição ocorreu aqui nos Estados Unidos contra o Trump, que o Trump foi eleito e depois de ser eleito os processos um por um foram sendo todos arquivados. Então eles têm que prender o Jair Bolsonaro antes disso. E eu digo assim, com bastante tranquilidade, que se meu pai for preso, é provável que ele seja assassinado dentro da cadeia. Isso não é algo raro de acontecer em presídios no Brasil. E eles vão simplesmente falar, ups, aconteceu, que lamentável. Ainda vão fazer notas e declarações dizendo que estão lamentando aquele caso, quando na verdade é o desejo deles desde o começo. Ele só esquece de um pequeno detalhe. Não existe ainda qualquer decisão sobre como um presidente é tratado se ele for condenado após transitar em julgado. Mas antes, olha o que é que nós temos aí. Exército prepara a cela para eventual prisão de Bolsonaro e militares. Porque o Bolsonaro ele tem tanto a patente de militar, que pode fazer com que ele fique preso em um local especial, em um quartel do Exército, como também ele é ex-presidente, que também, inicialmente, tem direito a uma cela especial. Eu não sei como é que o Bolsonaro poderia ser morto numa situação dessa. É mais uma fake news do Eduardo Bolsonaro querendo jogar o mundo contra o Brasil. E ele mente sem qualquer disfarçatez. É uma coisa inacreditável. Vamos continuar aqui com a entrevista. A Suprema Corte. Que a gente vai voltar para humilhá-lo mais um pouco. Vamos lá. E quem poderia frear a Suprema Corte, né? Na verdade, o juiz Alexandre de Moraes não é nem toda a Suprema Corte. O juiz Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, é o Senado Federal. E o Senado Federal já falou em algumas oportunidades, o antigo presidente, e eu não acredito que o novo presidente do Senado vá colocar adiante o processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes, então ele está muito confortável para fazer o que ele quiser. E não tem para quem você recorrer, porque a Suprema Corte está no topo da hierarquia do judiciário. Então, quando eles decidem alguma coisa, você não tem como apelar o segundo grau de revisão. A gente, obviamente, vai acabar indo para os tribunais internacionais, mas a gente quer evitar que esse momento chegue. Então, nós temos que parar o Alexandre de Moraes. Então, vamos ver o que acontece, mas alguém tem que parar Alexandre de Moraes, porque foi longe demais. Meu pai não é mais presidente. Por que ele está na Suprema Corte? No seu país, pessoas comuns que não têm cargo público começam um processo na Suprema Corte? Isso é uma loucura. Bem, meus amigos, vamos desmentir mais uma fake news do Eduardo Bolsonaro. O que é que o Paulo está trazendo aí? Eu estou trazendo o resultado parcial de um processo no STF que tem como principal objetivo deixar claro que alguém que cometeu um crime durante um determinado mandato vai responder no STF independentemente de deixar o cargo ou não. Esse julgamento começou no dia 28/2/2025 e ele vai até o dia 11. E sabe quem já votou para manter o Bolsonaro no STF? Vamos lá. O ministro Dias Toffoli, o ministro Flávio Dino
o ministro Cristiano Zanin, o ministro Alexandre de Moraes. Vamos nessa, que essa aqui agora que vem a surpresa. O ministro Luiz Roberto Barroso e, pasmem, bananinha, o ministro Nunes Marques disse que sim, seu pai tem que continuar sendo julgado no STF. Então essa sua balela, então essas suas fake news não vai convencer mais a ninguém. Eu acredito que por vias judiciais ou por vias do Poder Executivo, a gente vai ver ainda o Alexandre de Moraes sendo sancionado. E uma vez que o Alexandre de Moraes seja sancionado, eu não enxergo em nenhum dos outros 10 juízes da Suprema Corte Brasileira uma disposição para levar adiante essa censura. Porque essa cruzada do Alexandre de Moraes, ela está pessoal. Já é contra o Jair Bolsonaro. Ministro do STF veio ação coordenada para enfraquecer Moraes. E reagem, né? Olha, bananinha, tá difícil para você, meu filho, tá difícil. O ministro do Supremo Tribunal Federal tem uma avaliação muito sólida sobre as ações patrocinadas pelo governo americano de Donald Trump, Elon Musk e das Big Techs sobre Alexandre de Moraes. Em conversa com o blog, 3 integrantes da corte fazem a mesma análise, a de que há uma ação coordenada para tentar enfraquecer o ministro e a credibilidade do judiciário da denúncia contra Jair Bolsonaro. Qual o efeito da pressão? O oposto pretendido. Dentro do STF, Moraes está blindado, bananinha. Se cuida aí, cara. Se cuida que o negócio tá pegando pro seu lado. Então, se o Eduardo Bolsonaro acha mesmo que os ministros do STF vão ter alguma dúvida do que fazer, se precisar, eu acho bom ele tirar o cavalinho da chuva. Vamos continuar com o picareta aqui. Vamos nessa? Pedro Vaca, da Comissionário de Direitos Humanos, ele ouviu falar sobre pessoas e também dentro da Suprema Corte e pessoas que dizem ser vítimas de abusos. O que você espera desse relatório? Nós esperamos um relatório fidedigno que exponha a verdade daquilo que está acontecendo no Brasil. Ele mesmo falou que foram depoimentos muito impactantes. Eu gostaria que essa visita da OEA tivesse ocorrido anteriormente. Uma boa parte dela é por conta de pressão, né, desses parlamentares que eu acabei de falar, né? Eu lembro de uma coletiva de imprensa em que a gente esteve junto com o Chris Smith, que ele falou que, olha, ou a OEA começa a trabalhar, ou a gente vai trabalhar para os Estados Unidos e sair da OEA. E metade do orçamento da OEA vem dos Estados Unidos. E como o Trump saiu da OMS, Organização Mundial da Saúde, saiu do Acordo de Paris, ninguém duvida que ele pode perfeitamente sair também da OEA. Então isso tudo pressionou para que o Pedro Vaca, que é o relator para a liberdade de expressão da OEA, para que ele fosse ao Brasil. O governo Lula tentou brecar ele. O governo Lula tentou brecar a vinda do cara da OEA. Olha o que nós temos aí no UOL. Quer dizer que o governo Lula tentou impedir o relator da OEA no Brasil. É isso mesmo, bananinha? Olha o que o UOL traz aí. O Itamaraty informou que a visita acontecerá após o convite do próprio governo brasileiro. Isso só demonstra a disposição do Brasil em dialogar com os órgãos internacionais, disse a pasta. Mas tem mais. Vamos aqui. Olha o que nós temos aí, ó, para complicar mais ainda a situação do Eduardo Bolsonaro. Após a visita, olha o que o relator apontou sobre o Brasil. OEA reconhece compromisso do Brasil com a democracia, diz relator. Isso aqui é uma reportagem do Poder 360, que nós não podemos chamar de um site de esquerda. Relatório especial para a liberdade de expressão do CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da OEA. Veja que o dia, olha, a data ali atualizada, dia 2 de março de 2025. Disse na sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, reconhecer o compromisso do Brasil com a democracia e os direitos humanos. Bananinha,
Tá feia a coisa, meu Como o amigo. Trump Vamos foi eleito ouvi-lo. e estava acontecendo tudo isso, ele se viu obrigado a ir ao Brasil e eu tenho certeza que se o relatório dele não for condizente com a verdade do que está acontecendo no país, o Trump vai sair da OEA. Aí vocês viram aí, né? Ameaçando, pasmem, ameaçando o relator da OEA, cara. É impressionante o Bananinha ameaçando o Pedro Vaca. Mas esse é o estilo deles. Ó, posso dizer a vocês o seguinte, eles já passaram a atacar o Pedro Vaca, porque eles já sabem que o cara não pode mentir. Então vocês acabaram de ver aí essa entrevista desastrosa do Eduardo Bolsonaro, se achando malandro, se achando espertinho e só mentindo. Gostou dessa informação? Você acha que a gente fez bem em rebater esse picareta? Meta o dedo no like, comente e passe muito adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante a nossa live. Valeu, gente. Tchau.